Deus abençoe vocês. Hoje é o dia do Senhor e nós vamos começar a nossa lição número 5 da revista da CPAD. Nós estamos estudando os valores do Reino de Deus, Sermão do Monte. Eu queria que você convidasse seus amigos, compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no nosso canal. Que Deus possa te abençoar grandiosamente em todas as coisas, através dessa aula maravilhosa. Você que não nos conhece, nós somos a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós estamos agora em outro espaço. Venha visitar-nos, venha conhecer. Nós ficamos aqui em Campo Grande, na nossa sede, aqui na Antiga do Couro. Que Deus possa abençoar você e venha conhecer-nos. Vamos orar antes de começar? Senhor, ajuda-nos nessa manhã. Abençoa cada pessoa que nos visita, que o Senhor possa operar as Tuas obras maravilhosas na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje, a lição de número 5, casamento é para sempre. O texto áureo está em Mateus 19, 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A leitura diária, na segunda-feira nós lemos: o casamento deve ser honrado, baseado em Hebreus 13 e 4. Na terça-feira, o Senhor os fez um só, homem e mulher, né? Malaquias 2, 15 e 16. Na quarta-feira nós lemos o amor e o respeito no casamento, baseado em Efésios 5 e 33. Na quinta-feira, nós lemos Marcos 7, 21 e 22 e Provérbios 4 e 23, guarde o seu coração. Na sexta-feira, Provérbios 6 e 32, o adultério destrói a si mesmo. E sábado, não satisfaça o desejo da carne, baseado em Gálatas 5, 16 e 17. Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 5, 27 a 32. Eu queria ler com os irmãos. Pega a sua revista, ou você não pode acompanhar a nossa Bíblia devocional do Robert McCheyne, página 663, Mateus capítulo 5, versos 27 a 32. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. A aula de hoje está dividida nos seguintes tópicos. Queria que você acompanhasse aí. O primeiro tópico da nossa lição trata da condenação do adultério. O segundo tópico: o que rege o coração regerá o corpo. E a terceira parte: a indissolubilidade do casamento. Eu queria falar um pouco com você sobre este assunto nessa manhã. Primeiro, vamos começar com o título: o casamento é para sempre. Uma das instituições mais antigas da humanidade é o casamento. As descobertas antropológicas provou que, por mais remoto ou antigo que seja uma civilização ou um povo, a sua descoberta, duas coisas estão muito inseridas nesse contexto antropológico de uma civilização antiga. Ela pratica uma fé
seja ela no Deus verdadeiro ou não, e as pessoas contraem seus contratos de casamento. Ou seja, nos primeiros vestígios da origem da humanidade, nós já temos a ideia de casamento, a ideia de aliança, ou contrato, como queiram falar. A ideia é assim porque Deus estabeleceu o coração já na criação. Deus estabeleceu o casamento já na criação. E Deus estabelece o casamento como uma estrutura para a evolução da humanidade. O casamento é necessário para a formação da família. O casamento é necessário para a formação da sociedade. Sem a família, todos os outros valores e todos os outros grupos e todas as instituições vão falir. A família é conhecida como a célula máter ou a célula principal, a célula mãe. Mas não só a célula principal ou a célula mãe. A família é a estrutura sobre qual repousa todas as outras instituições. Nenhuma instituição sobrevive sem a família. E quando essas instituições que nascem a partir da família se levantam contra a própria família, essas instituições estão, na verdade, promovendo a sua própria extinção, porque elas não existem sem a família. As instituições públicas nascem a partir da família. As instituições do direito nascem a partir da família. As instituições políticas nascem a partir da família. As instituições religiosas nascem a partir da família. Ou seja, a família é o centro de tudo isso. Por quê? Porque a partir da família, tudo mais acontece. Então, ela é a célula principal, ela é o centro de onde nasce e parte tudo que nós conhecemos. Então, o casamento é a aliança que forja e que promove o casamento, e a partir dele tudo mais acontece. A humanidade deixaria de existir se não houvesse o casamento nos moldes das Escrituras. As gerações de riqueza deixariam de existir muito logo se também não houvesse essa relação do casamento, como diz as Escrituras. Por quê? Porque a partir desses relacionamentos, tudo mais existe. O princípio de contrato que existe na humanidade nasce a partir da estrutura contratual do casamento. E a gente precisa entender o contrato não como uma versão do contrato moderno, mas como uma versão do juramento, do contrato antigo, em que quando uma palavra era dada, ela não podia ser quebrada. Quando um acordo era feito, ele não podia ser voltado atrás. Então, a partir disso, o casamento tem uma noção de aliança, de um pacto, onde as pessoas pactuam, fazem um concerto e cada um precisa cumprir sua parte. Quando Deus cria o casamento, Ele cria a partir de uma condição. Deus cria o homem, e Deus olha para o homem, não que o homem tenha a necessidade, porque o casamento não nasce só de uma necessidade. Deus olha e Deus vê que não existe um par para o homem. Então, Deus cria a mulher. Então, a mulher é dada como uma dádiva para esse homem, e a mulher é dada porque Deus idealiza isso. Ao criar a mulher, Deus está formatando o casamento heterossexual, um homem se casando com uma mulher. Isso é naturalmente biológico, isso é naturalmente sociológico, isso é naturalmente emocional, né? Homem e mulher,
acaba sendo essa complementação em todas as áreas da esfera emocional, física, biológica e social. Depois, Deus diz que essa mulher é criada idônea, ou seja, essa mulher é criada numa condição de se relacionar à altura desse homem. Essa mulher não é uma extensão do homem, ela não é inferior a esse homem, é uma que olha para ele, é uma como ele. Então, essa mulher é alguém que está para acrescentar. Por isso, Deus diz: e serão dois, uma só carne. E depois, Deus diz que essa mulher será uma ajudadora. Ou seja, a natureza do casamento é a ajuda mútua, onde homem e mulher estão se completando, estão se administrando. É uma interdependência, é uma relação funcional, é uma relação criada por Deus, idealizada por Deus, para fazer funcionar a família e para fazer funcionar a sociedade. O que vem dessa relação familiar promove todos os outros tipos de relacionamentos que nós conhecemos. Então, entendendo essa função, que o casamento é uma função de completitude, né? Então, as pessoas se casam porque elas vão prestar uma ajuda mútua, elas se casam porque elas se completam, não que elas são incompletas quando são solteiras, é porque estruturalmente elas podem cumprir o plano de Deus e vão cumprir melhor se estiverem unidos em um casamento, e poderão cumprir de forma plena, no sentido de gerar filhos e ter uma relação de afetividade. Então, quando Deus cria o casamento, Deus estabelece uma relação muito íntima, que nós conhecemos, chamada de relação afetiva ou relação sexual. Ou seja, o casamento é uma união de corpos. Um casamento só se consolida com a união sexual. As pessoas se casam e elas passam a conviver e a praticar essa relação, porque a afetividade que Deus cria no homem é uma relação de prazer, de afetividade, de compromisso, de cumplicidade, de devoção, de entrega um ao outro. Então, quando os dois se tornam uma só carne, a atividade sexual mostra seu nível de intimidade, revela seu nível de confiança, revela seu nível de entrega. O mundo moderno tem criado uma ideia de que as pessoas não devem uma à outra uma prática constante de uma vida íntima. E aí algumas pessoas acabam desenvolvendo um conceito egoísta de casamento, onde elas não estão dispostas a amar, elas querem receber, mas elas não querem dar, elas querem viver outros âmbitos do casamento, mas elas não vivem a intimidade do casamento. E vejam, a relação de Deus com o casamento está intimamente ligado à vida sexual. Deus fala que os dois serão uma só carne. Aqui Deus não está inicialmente falando da provisão, não está falando das outras questões que envolvem o casamento, mostrando para a gente que o núcleo do casamento é a afetividade natural e biológica que Deus criou entre homem e mulher. O diabo tem procurado atingir a principal área do casamento nessa questão da intimidade. Por quê? Porque se ele destrói a intimidade, ele destrói todos os valores. E por causa da natureza do coração humano, e principalmente dos valores feministas, ou mesmo machistas do nosso tempo, ou por falta de um entendimento bíblico da verdade, ou porque muitos de nós fomos
tomados de assalto por uma visão mundana distorcida, nós não temos conseguido produzir um casamento feliz. Então veja, a principal área que o diabo tem atacado nos casamentos é a relação sexual. Então o casamento é criado, e criado primeiramente com base na afetividade originalmente, porque é sobre essa afetividade que toda relação é construída. A relação de companheirismo, de diálogo, de confiança, a relação de respeito, é uma relação envolvida, mesclada, nesse processo de entrega, de mistura de corpos, de mistura de identidade, de mistura de cumplicidade, há uma devoção, uma devoção do outro, né? É uma relação focada no outro, de entrega, de envolvimento. Um homem ama a sua mulher e se sacrifica por ela. Essa mulher amada e recipiente desse sacrifício se entrega a ele em submissão completa, para que possam de forma funcional produzir um casamento segundo a vontade de Deus. Então veja, a relação afetiva é a causa do início do casamento, como também a relação afetiva também pode ser a causa do fim de um casamento, quando Jesus vai dizer que a relação de adultério pode pôr fim a esse vínculo matrimonial, quando isso não é produzido arrependimento, quando isso não é mudado e a conduta é irreversível. Então, inicialmente, precisamos entender, o casamento é para sempre, ele é indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, Deus idealizou o coração, Deus idealizou o casamento para que ele dure a vida toda. Fará bem um homem manter o seu casamento até a morte de um dos cônjuges. Alguém já disse que homens fracos traem, homens fortes mantêm suas famílias. A verdadeira promoção da masculinidade está no exercício da manutenção da família nos moldes bíblicos. A verdadeira expressão da feminilidade está na manutenção do casamento nos moldes das Escrituras. Ou seja, só existirá emoções sadias, só existirá ser humanos inteiros, completos, que nasce de uma relação onde os papéis de marido e mulher são desempenhados de acordo com como Deus estabeleceu. Deus criou um lugar onde pudesse ser um céu na terra. Deus criou um lugar que pudesse ser um centro de delícia. Deus criou um lugar onde pudesse haver confiança, pudesse haver respeito mútuo. Deus criou um lugar que é um muro, um anteparo, um amparo ou um anti-amparo, né? Contra todas as coisas que queiram entrar. Então a família é esse muro de proteção que protege nossas emoções, nossa vida. Então o casamento é pensado por Deus para toda a vida. A Bíblia diz que o homem, cada um deve ter sua mulher, para que não viva na prostituição. Então o casamento é feito para que não haja prostituição. Mais uma vez, a Bíblia está mostrando para a gente que o casamento é feito praticamente para que as pessoas se relacionem sexualmente e a partir dessa relação elas possam crescer e vivenciar a intimidade do casamento. Quanto menos atividade sexual tem um casamento, menos intimidade tem as pessoas e elas estão, de certa forma, quebrando um dos principais princípios
e mandamentos do casamento, quando Paulo diz que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas seu marido, e o homem não tem domínio sobre o seu corpo, mas sua mulher, e que os dois não podem se negar um ao outro. Então, quebrar um mandamento desse é quebrar o mandamento que nós estamos estudando hoje, que é o 7º mandamento, que não adulterarás. Então, não adulterarás é um mandamento que tem várias outras expressões, né? Que às vezes a gente lê, e nós estamos lendo às vezes a Bíblia como estavam lendo os judeus do tempo de Jesus, que achava que o adultério é só a traição de um homem casado com uma outra mulher, ou uma mulher casada com um outro homem que não é seu marido. Jesus mostra nesse ensinamento que o entendimento exegético dos judeus, que entendia que só era pecado quando as pessoas traíam umas às outras no ato público. Então, talvez eles poderiam pensar que não fosse pecado outro, né, olhar para uma mulher, embora eles não fizessem isso, embora também dissesse, né, que era errado, e levava isso em outras consequências, daqui eu explico. Embora eles nunca imaginassem que pensar de forma impura fosse pecado, mas Jesus vai mostrar que o mandamento é muito mais amplo do que aquilo que eles estavam acostumados a ler de forma literal nas Escrituras e que tinha uma implicação maior. Então, veja, não adulterará, ou seja, nosso casamento pode ser, eu tenho dito às vezes, irmãos, o nível de prostituição que nós temos no casamento, na maioria das vezes, é muito mais elevado do que no mundo da prostituição. Por quê? Porque nós estamos importando os elementos da prostituição para o casamento. Vejam, uma mulher e um homem só se entregam sexualmente quando eles se sentem satisfeitos. Marido e mulher criam um sentimento egoísta e um sentimento de dependência, de autodependência, e eles passam a viver como se todo mundo, ou principalmente marido e mulher, devesse alguma coisa ao outro. Então, essa relação de carência no casamento, ela é horrível. Por quê? Porque a atividade sexual se torna uma moeda de troca. Então, nós estamos trazendo o espírito de prostituição para dentro do casamento. Então, o sexo não é mais uma entrega de graça, né? O sexo não é mais uma entrega de gratidão, de amor. Ele não é mais uma dádiva que representa a graça de Deus. Então, a mulher, ela não ama seu marido mais porque ela o acha assim, assado. O homem não mais se entrega à mulher porque ele tem sérias restrições com relação a ela. Por quê? Porque o sexo se tornou uma moeda de prostituição no casamento. Estão casados, mas o leito deles é um leito de prostituição. Porque essa mulher só se entrega a esse marido quando ela percebe, ou quando no entendimento dela, a medida de satisfação dela e de autoapreciação foi preenchida. Esse homem só se entrega completamente a essa mulher quando ele acha que ela realmente está no nível de receber. E por isso, essa relação de egoísmo no casamento não deixa nem o marido se entregar completamente e nem a mulher se entregar completamente. Os dois estão vivendo em pecado e isso é chamado prostituição marital. Então, o homem usa o corpo da mulher para satisfação sexual como se usa um pornógrafo. A mulher faz o mesmo com seu marido. Aliás, a pornografia hoje comanda, a visão sexual, e esse sexo pornográfico não pode trazer prazer, porque ele é um sexo de escravidão, de obsessão, de desprezo, de abuso, de violência, seja psíquica, seja de palavras, seja realmente física. Ao passo que o amor bíblico é aquele amor baseado no ágape, é o amor que vê o valor que a pessoa tem, não o prazer que ela dá.
Então, um homem que ama a mulher se deita com ela porque ele deseja que ela se satisfaça. E a mulher do mesmo lado se deita com ele, se entrega porque ela quer que ele se satisfaça. Não é uma busca de satisfação pessoal, é uma busca de satisfação do outro. E na proporção que um procura e aprende e se esforça para valorizar o outro, do mesmo jeito, o outro, a proporção que fazem isso, eles vão crescendo e o casamento vai sendo edificado. Então pensa, isso é tão sério que Paulo disse que o único momento que um casamento pode parar de ter relação sexual é quando um dos dois, de comum acordo, vão se dedicar a um jejum longo. Então, se tem um jejum longo, então eles precisam acertar isso. E Paulo disse, olha, façam isso por pouco tempo para que o diabo não vos tente. Vejam, um casamento pode ser uma grande força que aumenta o ímpeto da tentação quando esse casamento não cumpre o princípio pelo qual ele foi feito. Então, vamos aprender uma coisa aqui para ficar resolvido. Casamento e vida sexual é a mesma coisa. Quando Deus criou o casamento, Deus pensou primeiramente nisto. Hoje a gente cria um monte de coisa, de conceito, mas originalmente o casamento é isso. Quando Paulo trata de casamento em 1 Coríntios 7, ele só se refere a isto. Ele diz que o casamento acontece para que nós não caiamos na prostituição. Ou seja, a principal função de você estar casado ou casada é para que vocês desfrutem desse sentimento de gozo, de alegria. Por isso o orgasmo do casamento é um sentimento que nada no universo se equipara a esse tipo de prazer. O diabo pegou esse tipo de prazer e tornou ele uma moeda de prática. Então, uma família pode estar, um casal pode estar vivendo a natureza de prostituição quando começa a tornar isso uma moeda de troca. E já que não me trata bem, então você não tem isso. Já que você não faz para mim, ou seja, a origem de todos os problemas relacionais de um casamento está quando os dois não cumprem esse propósito. Por quê? Porque a única forma de eu ter uma relação íntima com minha esposa é eu me entregar a ela completamente. Se eu não me entrego a elas com completa devoção, eu nunca vou conseguir cumprir o propósito do casamento. E para eu entregar-me em uma completa devoção, implica no meu trato bem com ela, no meu respeito por ela, na minha admiração por ela. Se eu não criar uma devoção por ela, e esse sentimento de devoção não cresce com sentimento de egoísmo, de amargura, de maus tratos, de blasfêmia, de falar mal, de grito, de desrespeito, de insulto. Uma mulher jamais vai conseguir satisfazer seu marido se ela não for submissa a ele. Como também jamais o marido vai cumprir a vida sexual se ele não se sacrificar por ela. Por quê? Porque o casamento é isto, é uma relação, é uma vida de respeito, é a proporção que o casal se envolve, respeitando, amando, essas relações vão se interagindo e crescendo. Então, se a gente voltar para o texto, Jesus vai tratar exatamente dessa natureza aqui em Mateus 5. Ele está falando sobre o Sermão do Monte e vê. Uma das coisas, uma das virtudes do Sermão do Monte tem a ver com a vida relacional ou sexual de um homem e mulher que se unem em uma aliança. Essa aliança é inviolável, essa aliança não pode ser quebrada, ela é inquebrável e ela permanece até que a morte separa um dos cônjuges. Ele começa a dizer assim: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás, ou não cometerás adultério. Jesus começa a dizer assim, vocês ouviram dos antigos, ou seja, ele está se referindo a Êxodo 20, ele está se referindo aos 10 mandamentos, ele está se referindo aos ensinos teológicos dos pais,
ele está fazendo referência também, na verdade, à estrutura exegética dos professores e doutores daquela época, que pegava o Antigo Testamento e, na sua literalidade, tentavam produzir um legalismo. Não, eu nunca tive uma outra mulher, mas cometia outros tipos de ilegalidade. Então, já que eles não cometiam esse adultério, né? A palavra mocheia que o grego usa aqui, que é a traição do homem casado ou do cônjuge casado ou mulher, que é uma palavra também associada à porneia, que é já um termo mais abrangente, que envolve também a traição de casamento, como é aplicado no Novo Testamento e também como no Antigo Testamento, na versão grega, mas também envolve, por exemplo, bestialidade, envolve pornografia, envolve sodomia e outros pecados, né, que estão ligados a qualquer, ou seja, qualquer pecado de imoralidade sexual a porneia. Então, não cometerás adultério aqui, qualquer pecado que envolve os pecados sexuais. Então, Jesus está mostrando aqui que a intenção de Deus, aqui quem está explicando o mandamento foi quem deu o mandamento. Quem escreveu naquela tábua de pedra, não adulterarás, foi o próprio Jesus. E o próprio Jesus está agora explicando o mandamento que ele deu em Êxodo 20, mostrando que aquele mandamento é muito mais do que não só trair uma mulher. Envolve qualquer relação de infidelidade que faz com que a pessoa dê toda a relação sexual que deveria ser do marido para pornografia, para luxúria, para imoralidade sexual, para bestialidade, para necrofilia, que é relação sexual com cadáver, ou qualquer outro tipo de abusos que as pessoas hoje, né, fazem com isso. Mostrando que isso vai muito além. E Jesus disse, eu porém vos digo, né, que ele mesmo disse, não adulterarás, mas ele está dizendo que os antigos interpretou errado o mandamento. Ele fala, qualquer um que olhar para uma mulher com uma intenção de cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus está tratando aqui de toda a dimensão da relação conjugal. Ele vai dizer que o adultério final só é a expressão física do adultério emocional. As pessoas já vêm quebrando o mandamento no coração. Elas já vêm usando os olhos para poder cobiçar, desejar uma outra mulher. Os judeus eram tão sérios nisso que dizia que se um homem atravessasse uma ponte atrás de uma mulher, um homem nunca andava atrás de uma mulher. Se ele fizesse isso, se o homem olhasse para o dedo da mulher, se o homem olhasse para o calcanhar da mulher, ele era réu do inferno. Então, os judeus, inclusive, chegaram ao extremo de dizer que um homem não deve admirar nem a beleza da sua própria mulher. Veja como eles eram legalistas. Mas Jesus não está dizendo aqui o simples fato de olhar. Jesus está dizendo que é o fato de olhar para o cobiçar. Não é só o fato de você achar uma mulher bonita no sentido de admirá-la, mas no sentido de você olhar e desejá-la, né? Cobiçá-la de forma pecaminosa e de forma desrespeitosa. Ele então, para explicar como isso funciona e como isso é sério, como isso vai produzir, né, outros comportamentos. Mas vejam, por que o adultério acontece? Por que as pessoas podem pecar assim? Por quê? Porque, de alguma forma, o casamento não está cumprindo sua função. Salomão disse que uma alma farta pisa favos de mel. Então, se um casal não tem uma vida íntima, abundante, satisfatória, plena, há uma tendência nesse homem de ser um pornógrafo, ou nessa mulher,
há uma tendência nesse casal, de marido e mulher, de forma sorrateira, de forma silenciosa, no seu íntimo, desejar ou alimentar pensamentos e sentimentos, ou mesmo histórias de traição na mente. Viver fantasias que elas já se viciaram nisso. Por quê? Porque a relação familiar não satisfaz. Nem ela e nem ele estão cumprindo o mandamento das Escrituras de viver o casamento. As pessoas se casam e esquecem do que é casamento. Casamento é para isso, irmão, para se lambuzar disso. E as pessoas estão... E isso é muito prazeroso, mas por causa de egoísmo, por causa de simulação, por causa de pecado, por causa de avareza, por causa de maldade, de crueldade, nós não estamos vivendo um casamento pleno. Então ele vai dizer que isso é um caso tão sério, que isso é produzido, na verdade, pela cobiça do coração. Então, esse coração, por não estar, o coração, como não é devoto a essa mulher, a falta de devoção ao marido, ou falta de devoção à esposa, produz o adultério no coração. Esse adultério vai fazer a pessoa olhar. Então, aqui os olhos é a porta de saída e de entrada do pecado, né? Por isso a Bíblia diz que, tendo os olhos cheios de adultério, a luxúria, né? Os olhos são usados para isso. No versículo 29, ele vai explicar a seriedade que é isto. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e o atira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Olha, a natureza dessa ênfase dada por Jesus aqui é muito sério. É muito sério. Casamento, irmãos, é um negócio sério. Veja, quantas pessoas se casaram e estão condenadas ao inferno porque tornou o casamento um modelo de prostituição marital. Como elas não queriam viver na prostituição e não sofrer as sanções dos outros, ela casou para poder viver na prostituição dentro de casa. Então ela usa o marido como se usa um prostituto. Ele usa a mulher como se ela fosse uma prostituta de pornografia. Ela está ali para fazer os desejos pecaminosos, escabrosos da mente dele. Por quê? Porque ele quer cumprir nela toda a alimentação de luxúria que ele carrega pela rua. Ele carrega em outra mulher, chega em casa, usa o corpo da mulher para descarregar nela. E ou a mulher no homem e vice-versa. Eles não têm devoção. Então Jesus diz que isso é tão asqueroso que esse pecado vai mandar para o inferno os casados. Veja, casado, irmão, como também os solteiros, né? Também vale para os solteiros aqui. Então, veja, ele está dizendo que se o olho, ou seja, o fato de desejar te torna réu do inferno. Então ele fala, é melhor você arrancar o olho do que você ser lançado todo o seu corpo no inferno. Ele está dizendo a natureza radical que a gente deve tratar, os pecados sexuais. E não só isso, está mostrando a seriedade do casamento. As pessoas se casam para ter uma relação sexual ativa, constante, plena. Hoje, irmãos, para um homem se deitar com uma mulher, quase que tem que ou dar um carro para ela ou as misericórdia. Muitos maridos têm que estuprar suas mulheres, misericórdia, né? Muitas mulheres têm que quase implorar para seus homens se deitar com elas, ou tem que, né, quase que colocar uma arma, misericórdia, né? Nem vou completar isso, né? Mas para você ver, por quê? Porque as pessoas, para aquilo que deveriam fazer, o diabo conseguiu mudar as concepções dela.
Então o diabo colocou os traumas necessários, o diabo colocou o egoísmo necessário, né? E toda mulher que não obedece ao marido nunca vai se entregar a seu marido na cama, todo homem que não respeita a sua mulher nunca vai se entregar à sua esposa na cama. Então dizendo assim, ó, se vocês não resolverem isso, isso produzirá uma vida de pecado, porque se eu não sou completo em casa, não tem santo que suporta isso, vai acabar se entregando no mundo. Então a pessoa precisa entender isso, a não ser que ela faça um voto de castidade casada. Tem muitos maridos que têm que fazer o voto de castidade casado. Por quê? Porque as suas mulheres elas não são saradas, né? Elas não aceitam elas não obedecem a Deus, né? Não são filhas de Sara, não são filhas de Deus. Então, às vezes, ou mulheres que têm que fazer o voto, são casadas, mas sabem que a pessoa casada não se entrega. Por quê? Por causa do egoísmo do pecado. E às vezes, né, para evitar um perigo maior, esses homens se entregam, ou mulheres se entregam à castidade mesmo no casamento, para se manter firme, né, e fazer um voto. Por quê? Porque, embora casados, um dos cônjuges são incongruentes, são rebeldes, né, e são réus do inferno. Um dos cônjuges são réus do inferno. Por quê? Porque elas não cumprem aquilo pela qual casou. Então, se não quisesse fazer isso, não casasse, né? E não há explicação, né? Se há problema, resolve, conversa, certo, é acompanhado, né? E, pastor, já falei, vai ter que falar 1 bilhão de vezes e falar a vida toda até, só não pode viver desse jeito, né? O céu não é para esse tipo de homem e nem para esse tipo de mulher que não cumpre isso, irmãos. Então, o problema da luxúria acontece porque o coração está vazio. O casamento não está acontecendo com seus propósitos. E aí, Jesus está dizendo, usando o inferno para impor medo em nós, temor em nós. Porque, irmãos, há tipo de pecado que a gente só vence se Deus colocar lá um anjo com a espada flamejante. Se Deus não tivesse colocado um anjo com a espada flamejante, Adão teria voltado lá e Eva teria voltado e comido a fruta outra vez. Há pecado, se não colocar uma espada de fogo lá, irmão, a gente vai voltar a praticar. Ou a gente trata com os pecados de forma cabal, de forma radical, para eliminá-lo, ou a gente vai ficar escravo disso e ir para o inferno. E se o inferno não nos causa pavor, medo, tem uma coisa errada com a gente. O diabo ensinou uma teologia tola de que nós não podemos ter medo do inferno. Gente, Jesus está dizendo aqui, está dizendo o horror do inferno. Ele está usando o inferno para mostrar para a gente que isso é um problema. E ele continua. Se a tua mão direita, né, te faz pecar, arranca, joga fora. Porque é melhor entrar na vida sem perder uma mão do que entrar no inferno e o corpo todo ser lançado no inferno. Ou seja, outra vez ele fala do inferno. Outra vez ele fala do inferno. Veja, a instituição mais séria, o casamento. E quem violar o casamento, irmãos, terá a punição mais severa. Escute-me, quem violar o casamento terá a punição mais severa. E a punição mais severa é o inferno. Então o inferno é lugar de marido desonesto, de mulher desonesta, de gente que não cumpre os princípios, que não respeita, que não trata bem, né? Porque isso é um negócio sério. As pessoas estão em casa desonrando seus maridos ou suas mulheres, e depois à noite estão levantando as mãos, cantando músicas, né? Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é simulação, isso é falsidade, isso é maldade. Viver uma coisa em casa e ser outra, né? Isso é dupla personalidade. Você é uma doente, é um doente espiritual, tem que ser tratado. A gente, né, desconexa, a gente precisa ser coerente com o que a gente vive. E aí ele vai continuar. Também foi dito que qualquer que deixar sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Veja, ele está tratando exatamente da questão. O Antigo Testamento, Moisés deixou, né, por causa da dureza, não que isso fosse, Deus não estabeleceu o divórcio, Deus odeia o divórcio.
E aqui, Jesus está relembrando o fato da carta de divórcio. A carta de divórcio dizia-se, né? O homem dava à mulher, né? Fulana de tal, filho de tal, da tribo tal, perto do rio tal, né? E eu, fulano de tal, da tribo tal, dou a carta de divórcio, a ciclana tal, tal e tal e tal, e dá a ela o direito de se casar com quem ela quiser. A própria carta de divórcio dava à pessoa o direito de novo casamento. Ok, irmãos? Hoje é uma discussão sobre o divórcio, das coisas mais loucas do mundo, né? Uns dizem que o divórcio... não, pastor, aqui é a pessoa que era noiva, então não é o casado. Outros dizem que nem o adultério quebra o divórcio, é verdade, em certo propósito. Irmãos, a gente precisa pelo menos ler as Escrituras do jeito que ela está escrita e parar de inventar história, né? Jesus aqui vai mostrar uma coisa que pode pôr fim ao casamento. Ele vai dizer, os judeus estavam se divorciando por qualquer coisa. Não gostou mais da mulher, engordou, ficou velho, ficou doente, não se cuida mais, queimava a comida, não gosto mais, né? Esses motivos, irmãos, Jesus disse que se o homem que divorciar dessa mulher e se casar outra vez, está vivendo em pecado. E a mulher que se casar com outro, está vivendo em pecado também. Ele está dizendo aqui, isso aqui é um caso sério, irmãos. Aqui é um negócio, é um caso. E ele está colocando aqui num momento seríssimo, quando está falando de inferno, que quem se divorcia sem o verdadeiro motivo, e alguém tem que entender por que esse motivo é colocado aqui, para a gente não cometer esse erro, ele vai dizer aqui, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Vejam, aqui eu não vou entrar aqui, irmãos, né, em exegese, porque o tempo não dá, não é minha questão, né? Isso já foi discutido pelos pais da igreja, reformadores, né? As convenções batistas, Assembleias de Deus e várias igrejas já definiram isso, né? Então isso aqui é ponto pacífico. A gente tem que ter cuidado de ficar ouvindo alguns pregadores na internet que não tem nada a ver. Né, então vamos ouvir aqui. Não vou entrar em questões aqui, só vou explicar o texto como está escrito. E o que eu vou dizer aqui é o que a maioria dos grandes homens de Deus do passado disseram, como dizem hoje. Hoje também diz. Mas pense comigo aqui. O fato do casamento ser uma estrutura feita para que as pessoas tivessem uma vida íntima, né, e pudesse produzir um clima para que pudesse nascer filhos, né? Então o sexo é dado para a afetividade, para a procriação, e as pessoas não cumprirem esse propósito por causa de seus egoísmos, dos seus traumas asquerosos, e não cumprir o que deveria cumprir, e dando as desculpas, e não querer ser tratadas, ajudadas, não se esforçarem para isso, não se humilhar diante de Deus, não procurar ajuda, elas acabam produzindo uma atmosfera de pecado, irmãos, né? Porque aqui ele está falando para a gente que conhece a lei de Deus, que é casado, que é crente, que conhece, sabe que é pecado, né? E que não está vivendo uma plenitude no casamento, porque se estivesse vivendo a plenitude no casamento, estava honrando a Deus, e quanto mais piedosa é uma pessoa, mais puro é seu casamento. Uma pessoa que mais ora, mais relação sexual tem com sua esposa. Uma igreja que mais ama a Deus, mais se envolve com ela. Então, por isso, quando isso não tem, isso produz os problemas de relacionamentos. Então, começa a incentivar brigas, né? Aí vem os maus tratos, vem a chamada incompatibilidade de genes, que isso é uma mentira deslavada, né? Na verdade, dois indivíduos que não são crentes. Só tem incompatibilidade de genes, mas com quem não é crente. Quem é crente é compatível com todo mundo. Quem não é crente não é compatível com ninguém, irmãos. Pelo amor de Deus, né? Então tá. Aí ele vai dizer uma coisa aqui que é muito interessante. Ele vai dizer que o adultério põe fim à relação conjugal. Está escrito aqui, irmãos. Tem teólogo que vai torcer, gente, vai dizer tanta asneira sobre isso, não vou entrar aqui agora, mas você vê, mas por que o divórcio? E aqui, pastor, então se meu marido me trair, eu posso me divorciar dele? Se a minha mulher me trair, não é isso não, irmãos, não é isso não.
Essa prostituição aqui é quando as pessoas não querem serem tratadas, não querem ser ajudadas. Jesus está mostrando que o casamento é uma aliança santa e que a gente precisa respeitar ele. E se não respeitar ele, nós vamos para o inferno. Escute-me, se você não cumprir os votos do seu casamento, você vai para o inferno. E é o sofrimento eterno. Jesus está sendo aqui extremamente duro com isso aqui, irmãos. É porque nós estamos lendo com a mente moderna, que é uma mente totalmente desonesta, né, uma mente, né, vazia de significado. A gente não consegue ler isso aqui como está escrito. Então a gente precisa olhar para esse texto e ver a seriedade que é nossos casamentos, e lutar para mantê-los, e lutar para tornar esse casamento uma coisa feliz. Valorize seu casamento, porque disso é maravilhoso. Obedecer isso é maravilhoso. Agora, quebrar isso, o fim é o inferno. Agora, Jesus vai dar uma outra punição, que é aí que é o problema. É o fato de alguém ser um adulto inverterado. É alguém que despreza o casamento. É alguém que não valoriza os votos matrimoniais. É alguém desleal. É alguém desonesto. É alguém cruel. É alguém maldoso. É alguém mau. Então, vamos dizer, pode ser um homem ou uma mulher. Você casa com uma mulher e ela começa a ter uma relação sexual com outro homem. Por quê? Porque ela é má, desonesta, ela é simulada, ela não é crente, ela não é de Deus. E ela começa a desenvolver isso, e isso se torna um comportamento contínuo. Alguém pode cair, sim, né, e encontrar arrependimento. E, irmãos, o perdão de Deus restaura qualquer coisa. Deus odeia o divórcio, Deus não tolera o divórcio, mas o divórcio é uma saída para aqueles que estão presos a um cônjuge infiel. Jeremias 3 diz que Deus deu carta de divórcio a seu povo, porque seu povo várias vezes foi perdoado por ele, e por fim seu povo se uniu a seus amantes, não quiseram voltar para casa, então Deus deu carta de divórcio a seu próprio povo. Deus usou uma figura de linguagem para mostrar quando é que isso pode acontecer, quando alguém começa a viver na prática do pecado. Então, para que uma mulher não fique amarrada a uma relação, né, de alguém infiel, injusto, desonesto. Por quê? Porque o adultério, irmão, quebra todos os votos de fidelidade, de devoção, de amor. Ele é um monstro natural do casamento, ele é o oposto do casamento. Então Jesus vai dizer, a não ser por causa disso. Qual a única coisa que põe fim ao casamento? É a relação sexual ilícita, porque quando ela é feita, irmãos, ela já é alimentada, produzida, enganada. A relação sexual não é só o ato, né? É um pecado que não viaja sozinho. A pessoa que fez isso, ela simulou, ela mentiu, ela escondeu, ela ocultou, ela foi cruel, ela foi maldosa. Então, Jesus está mostrando o perigo da gente cometer o adultério, porque o adultério fere a principal instituição da criação, que é o casamento. Veja, as pessoas se casam para ter casamento, e troca casamento com relação sexual, troca. Intimidade é a mesma coisa, troca. Você se casa por causa disso, né? Ninguém se casa porque quer ser amigo, lógico que vai ser amigo. Ninguém se casa porque quer ter casa, é lógico que vai ter casa. As pessoas se casam porque agora elas vão se envolver sexualmente. Isso é o máximo do casamento. Isso é o fim, isso é o alvo, isso é o objetivo. Sem isso não tem casamento, né, irmãos? Lógico, né? Alguém se casou, tem problema de saúde, é uma outra história, né, irmãos? Né? Isso é uma exceção, a regra é essa. Né? Tudo mais é secundário, tudo mais, né, é para poder honrar a Deus, né, que é o principal, com certeza, mas a questão está aqui, que isso, né, é um motivo, né, isso prova que sou casada, nisso está a expressão de toda a entrega, em toda a intimidade do casamento. E se você hoje não tem uma relação, por favor, procure seu marido, procure sua esposa, resolve com isso, porque vocês vão para o inferno, estando casados. Vocês estão vivendo prostituição dentro de casa. Porque se seu marido não tem relação com você,
Se a mulher não tem, ela está tendo emocionalmente com alguém, ué. Ela está tendo mentalmente com alguém, ué. Ela tem luxúria, ela vive na prática do pecado, ela vive, ué. Irmãos, pelo amor de Deus, ninguém, essas coisas, as pessoas estão presas a isso, ué. Os seres humanos são naturais nesse negócio, então tem que abrir os olhos para isso. Então eu preciso, vamos humilhar, vamos nos arrepender, vamos entregar a Deus. Por quê? Porque o nosso caminho é o inferno. Irmão, tem que ter medo disso. Isso é sério, isso é sério. Por isso, o divórcio é dado como remédio para aqueles que estão presos a uma relação que não tem jeito. O cara, né, é um adúltero inveterado. Ele vive na prática do pecado. Ele vai continuar pecando. Então, tem que resolver isso. Por quê? Porque senão fica preso numa relação que vai fazer o outro ser. Então, Jesus só deixa o divórcio, o casamento acabar nesse processo. Ele diz, eu porém, a não ser. Por que ele cria exceção, irmãos? Por quê? Porque o adultério quebra todos os votos matrimoniais. O adultério desfaz os votos iniciais. Ele é a antítese do casamento. Ele é o oposto do casamento. Então, só que esse divórcio essa causa, né, dada por Jesus é o adultério. Agora, vejam, quem que realmente está adulterando? Quem que realmente está adulterando? Então, pensa comigo aqui. Em muitos casos, ou na maioria dos casos, o adúltero é o homem e a mulher é a adúltera. Na maioria esmagadora dos casos, irmãos, tanto o homem como a mulher são adúlteros. Guardem com vocês aqui. Vou explicar isso, olha só. Acontece isso 99,9999% dos divórcios. Olha só, divórcios que estão acontecendo por causa da prostituição. Os dois são adúlteros. Primeiro, às vezes o homem não cumpre seu papel. E aí ele acaba sendo um elemento que maximiza a tentação da esposa, e a esposa acaba cedendo em uma relação de traição. Às vezes a mulher trabalha e luta, e ela age como se fosse um demônio, até o homem trair, para que ela tenha um divórcio. Então, nesse caso, o adúltero é a mulher, como também é o homem. Os dois vão para o inferno, e os dois que casarem com eles. Os dois que casarem com eles estão condenados ao inferno, porque vão viver na prostituição a vida inteira. Guarda isso com vocês, irmãos. Tanto que praticou o ato, como aquele que produziu o ato, são igualmente culpados. Igualmente culpados. E aprenda uma coisa comigo aqui. 99,9% dos divórcios que acabam com prostituição, 99%, os dois são adúlteros. Um não praticou, mas maximizou o pecado do outro. Porque não produziu um casamento do jeito de Deus, não honrou a Deus com isso e produziu. Esse é um problema que a gente precisa aprender. Segundo, no ato quando acontece, Jesus vai explicar isso depois em Mateus 19, que a parte fiel, por exemplo, um homem que é fiel, mas a mulher é uma adúltera inveterada. Então essa adúltera se divorcia. Esse irmão que sai da relação, que é a parte inocente, então ele se casa outra vez. A parte infiel não tem direito a outro casamento, irmãos. Você precisa olhar para a Bíblia e ler com mais cuidado para a gente não ter problemas com isso. Então o divórcio é dado para a parte fiel. Escute-me. É quando aquela mulher vive na prática da prostituição. É um adultério, o adúltero confirmado. Não é só caiu ali. Não caiu, não quer te perdoar. Irmãos, isso aí, desculpa, né? Os dois são adúlteros. Um é adúltero porque praticou, o outro é adúltero porque está corrompendo a palavra de Deus que manda perdoar. Então, isso é balela.
Se balela. É quando não tem jeito, né? O cara vive na prática do pecado. O outro vive, né? Percebe que não vai mudar o caráter dele. Então, agora, a parte fiel constrói novo casamento. A parte infiel, e eu vou explicar isso quando chegar em outra época, em Mateus 19, mostra que a parte fiel terá suas infiel, terá que viver. Se ela quiser, primeiro, irmãos, né? Normalmente, escute-me, normalmente, a parte infiel num divórcio dificilmente alcança arrependimento. Vou repetir aqui. Por causa da natureza inconversa. Porque, irmãos, uma pessoa casada que chega a praticar esse tipo de pecado, Paulo diz em Hebreus 10, que aquele que peca voluntariamente, não resta mais sacrifício pelo pecado. É exatamente o caso desse. O cara é casado, o cara sabe da aliança que fez, o cara fez o voto com testemunhas, irmãos. Ou seja, você muito raramente vai encontrar uma pessoa divorciada que encontrou arrependimento quando ela foi a parte infiel. Vou repetir. Dificilmente a parte infiel encontra arrependimento sincero. Mulheres, abram os olhos para isso. Homens, abrem os olhos para isso. Dificilmente a parte infiel encontra arrependimento para a vida eterna. Escute-me, pecados praticados deliberados não resta perdão para eles. Você não pode desprezar os avisos da palavra de Deus e depois achar que você vai encontrar arrependimento, querido. Não tem, isso não existe não, Isso não existe não, meu irmão. Não existe não. A pessoa vive resistindo à voz de Deus e não tem. Ela vai morrer no inferno. Não, pastor, o ladrão da cruz na hora de morrer. Irmão, para de ser tolo, de torcer a Bíblia. O ladrão estava morrendo e naquele momento ele ouviu a pregação. Ele não passou a vida inteira na prática do pecado, rejeitando a pregação. Na hora agora, não quer. Ô, irmão, pelo amor de Deus, não. Isso é uma heresia das piores que alguém possa dizer, né? Pelo amor de Deus. Então, se o cara vive na prática do pecado, ele não se arrepende, ele não se quebranta, ele não busca quebrantamento, ele não vai encontrar arrependimento mais tarde. A Escritura está cheia de exemplos desses e deveria fazer a gente temer o inferno. Veja a questão séria do casamento. Veja a questão séria do casamento. Se você não entendeu que quando se casa você vai viver uma vida íntima com alguém, então não case. Escolha o solteirismo. Seja um eunuco para o reino de Deus. Seja, faça um voto de castidade. E se entregue a Deus e será uma bênção. Uma pessoa que não é casada é tão feliz quanto aquela que é casada. E Paulo diz que aquele que tem essa condição, excelente escolha fez. Mas se você não tem essa condição e quer se casar, então entenda a seriedade disso. Case-se, mas entenda, você precisa viver uma vida íntima de relacionamento sexual com seu marido e com a sua esposa. Deus criou o casamento principalmente para isto. Vou repetir, principalmente para isto. Por isso, o casamento é uma figura de união, de intimidade entre Cristo e a igreja, uma só carne. E esse vínculo pode ser quebrado quando um dos dois ou os dois torna o casamento um leito de adultério. Adúlteros, adúlteras, são homens e mulheres que não cumprem o princípio do casamento. Um homem egoísta, um homem mau, um homem cruel, um homem desrespeitador, uma mulher que insulta, desrespeita, preguiçosa, desonesta em seus comportamentos, um homem que não tem caráter, vocês vão destruir. É lógico que, as pessoas às vezes se deitam, tem até
seus momentos de prazeres, mas não é intimidade. Intimidade envolve respeito, renúncia, perdão, graça, favor, gozo. Intimidade envolve devoção, cumplicidade, diálogo, respeito, comunhão. Deus criou o sexo para que seu nome fosse glorificado. Não para você xingar sua mulher, chamar ela de nomes impuros, como se ela estivesse numa lente de um pornógrafo. Seu futuro é o inferno. E Jesus é claro que é melhor sacrificar o sentimento de luxúria. E ele fala ele compara que é melhor cortar uma mão, arrancar um olho, não que deva fazer isso, mas tem que ser radical com isso. Jogue fora toda fantasia impura, todo conceito impuro e viva e desfrute de seu casamento, porque ele foi feito para durar para sempre. Ele não é descartável. O mundo não conhece família, os crentes conhecem. E Jesus disse essas palavras para a igreja, para seus discípulos. É o sermão do monte é pregado para os crentes, para os discípulos, para que a gente não caia na ideia de viver uma vida impura. Ah, pastor, eu não amo mais. Deixou de amar porque você fez um monte de filho. Agora tem que aprender a amar outra vez. E amor é uma escolha. Amor é uma escolha. Você decide amar. Como você deixou o pecado entrar, a luxúria entrar, você não cumpriu o seu papel, agora precisa reaprender a amar. Precisa perdoar, precisa acertar a sua vida. É você e Deus. É uma questão de escolha, querido. E busque em Deus apoio e vai te dar. E vai te ajudar muito. Mas seja fiel a Deus. Ah, pastor, não tem desculpa. Deus não tolera o divórcio. A única exceção é porque essa exceção, ela desfaz a aliança conjugal. Ok, irmãos? E não esqueçam, mesmo os casamentos em que um dos cônjuges acaba errando, na maioria dos casos, os dois estão cometendo adultério. Um faz marital, emocional, porque provoca e maximiza a tentação do outro, e o outro porque cede a esta tentação. Se os dois tivessem confiado em Deus, Deus daria uma solução. Mesmo que Deus tenha que matar marido, escute-me aqui, irmãos. Eu tenho visto ao longo da minha vida, quando um homem não se converte e não muda seu comportamento, Deus faz o que fez com Nabal. Deus mete o cutelo em Nabal e dá Abigail para um Davi, que é um homem bom. Quando essa mulher não muda, então Deus desce o cutelo nela e dá esse homem para uma mulher melhor que você. Que Deus nos ajude. Vamos ofertar nesse momento. Nós estamos alugando um novo espaço e a ideia é comprar esse espaço. Nós estamos levantando 1.000 pessoas para contribuir durante 5 anos com voto de 100, 150 ou menor ou mais. Nós precisamos levantar 1.000 pessoas, uma média de R$150 por mês, para que nós possamos comprar um imóvel que daqui lá vai estar os seus 10, 12 milhões. Nós precisamos levantar esse dinheiro. Contribui, ajude-nos, dê suas ofertas, seu dinheiro. Seja generoso, pelo amor de Deus. Se você tem lá um bom dinheiro na conta, dá uma boa oferta, não vai gastar. Seja generoso, irmão, deixa Deus te usar. Para com essas migalhas, né? Deus dá o melhor, seja generoso, nós estamos em reforma, abra seu coração, pelo amor de Deus, dá com graça, dá com força, e Deus vai prosperar você, é bênção demais nisso, em nome de Jesus. Vou orar por você, para que Deus possa sua família, sua vida, seu casamento, e por favor, resolva seu casamento, porque seu casamento ruim vai te mandar para o inferno. Senhor, ajuda-nos. Opera as tuas obras em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Amo vocês. Até a noite.